E aí, pessoal, tudo jóia? Aqui professor Tutu, mais uma vez com vocês. Aula de hoje, propriedades periódicas, mas é a segunda parte, ok? Se você não assistiu, procure aí a primeira parte de propriedades periódicas no canal que você vai achar, beleza? Então, vamos lá começar isso daí. Olha, na primeira aula nós vimos raio atômico, nós vimos energia de ionização. E agora a gente está vendo aí afinidade eletrônica ou eletroafinidade, ok? Bom, tá um conceito aí para você, tá? O que é eletroafinidade ou afinidade eletrônica? É a energia liberada quando um átomo isolado no estado gasoso captura um elétron. Então, olha só, um átomo isolado, né, no estado gasoso, recebendo um elétron, e ele está se transformando num ânion com a liberação de energia. Tá? Então, essa energia que está sendo liberada ao átomo receber o elétron. Tá? Então, olha aqui, ó, afinidade eletrônica é o oposto da energia de ionização. Por que é o oposto? Porque na energia de ionização eu precisava empregar uma quantidade de energia para remover um elétron do átomo. Aqui é o contrário. Aqui o átomo está recebendo um elétron e, como consequência, está liberando energia e ficando estável. Então, a afinidade eletrônica ou eletroafinidade mede, no final das contas, a tendência que o átomo tem de receber um elétron e se estabilizar. Tá? A afinidade eletrônica, olha o outro tópico aqui, ó. A afinidade eletrônica é a alteração de energia quando um átomo gasoso isolado em seu estado fundamental ganha um elétron para formar um íon gasoso. Tá? Então, a equação aqui, ó. O cloro, por exemplo, né, recebendo um elétron, se transformando em cloro menos, né? Aliás, vou colocar essa setinha em outro sentido aqui, liberando energia neste processo. Tá bom? Isso é afinidade eletrônica ou eletroafinidade. Agora, a gente já pode colocar aqui também, tá, pessoal? A gente pode colocar aqui também uma tabelinha periódica, que eu vi que não tem ali, né? Se a gente for desenhar uma tabelinha periódica assim, genérica mesmo, só um rascunho rabiscado, a gente consegue também colocar aqui a lógica, né, da ordem de crescimento dessa afinidade eletrônica. Tá? Então, a afinidade eletrônica, ela também cresce para a direita e para cima, igualzinho à energia de ionização que nós vimos na aula anterior, tá? Na primeira aula de propriedade coligativa. Então, afinidade eletrônica ou eletroafinidade é a energia liberada quando um átomo recebe um elétron. Isso indica o quanto ele está próximo de se estabilizar. Porque quanto mais energia ele libera, mais estável ele fica. Certo? Isso significa que se ele liberou uma grande quantidade, ele se estabilizou muito. Né? Se ele liberou uma grande quantidade de energia, ele se estabilizou muito e ele tinha, né, muita afinidade pelo elétron que ganhou. Ele estava ávido por ganhar o elétron. Ok? Agora, essa daqui é muito importante, essa propriedade periódica aqui, eletronegatividade. Pessoal, nós utilizamos a eletronegatividade em vários momentos no estudo da química, em várias matérias dentro da química, tá? Então é muito importante que a gente saiba
muito bem a ordem de crescimento da eletronegatividade, ok? Primeiro, o que é eletronegatividade? Olha aqui, ó, é a força de atração exercida sobre os elétrons de uma ligação. Então a gente tem que imaginar o seguinte, a gente tem que imaginar que se um elétron estiver ligado, aliás, se um átomo estiver ligado a outro, por exemplo, aqui numa ligação covalente, hidrogênio com flúor, ok? Então aqui uma ligação covalente que a gente representa desse jeito, né? O que seria a eletronegatividade? Tá? Vamos entender o conceito, porque tem muita coisa pela frente que trata exatamente do conceito. Tá? Então, a eletronegatividade é o seguinte, é o quanto um dos átomos envolvidos na ligação tem a capacidade, o poder de atrair o elétron do outro companheiro que está fazendo o compartilhamento. Tá? Por exemplo, o flúor é o elemento mais eletronegativo da tabela periódica. O flúor é mais eletronegativo do que o hidrogênio. Sabe o que significa? Que o flúor tem um poder de atrair os elétrons compartilhados para o lado dele. Tá? Se eu fosse desenhar isso, é claro que não é um desenho que você vai ver em lugar algum, pelo menos em livros de ensino médio, mas se eu pudesse desenhar isso acontecendo, essa atração que o flúor exerce sobre os elétrons, eu iria desenhar algo parecido com isso aqui, ó. Qual é a diferença do segundo desenho para o primeiro? A diferença é que os elétrons, que são essas duas bolinhas, eles estão muito mais deslocados para o lado do flúor. Tá? Isso seria essa força de atração exercida sobre os elétrons de uma ligação. E daí? E o que isso leva lá na frente nas nossas outras matérias? Isso leva a uma polarização dessa ligação, onde a região do hidrogênio fica deficiente de elétrons. Eu represento com essa letra grega aqui, delta minúsculo, né? O hidrogênio fica deficiente de elétrons e o flúor fica mais envolvido nos elétrons. Tá? Ou seja, essa passa a ser uma molécula polarizada, polar. Por que ela é polar? Vai ter a região negativa, uma região mais negativa e uma região mais positiva. Okay? Que é essa daqui, ó. Então, pessoal, essa é uma molécula polarizada. Por quê? Porque o flúor é mais eletronegativo do que o hidrogênio, então ele exerce uma força de atração sobre esses elétrons, que puxa os elétrons mais para o lado dele, certo? Polarizando essa molécula, fazendo com que uma região fique mais negativa e a outra mais positiva. Agora, mais para frente aí nas nossas outras matérias, no que isso pode implicar? Isso pode implicar no seguinte: se essa molécula, por um acaso, for colocada em água, se essa substância for colocada em água, por influência da água, que é também uma molécula polar, haverá a ionização dessa molécula. E a ionização diz respeito ao quê? A geração de íons a partir desse composto que é eletricamente neutro.
que ele é eletricamente neutro? Porque não tem cargas verdadeiras. Esse delta aqui indica que ele tem apenas uma região deficiente de elétrons ou rica em elétrons. Agora, se essa molécula cai na água, vai acontecer a quebra dessa ligação. E a quebra dessa ligação vai ser desse modo, ou seja, com o elétron do hidrogênio ficando com o flúor. Isso vai levar à formação do H+, e do F-, ok? Que o F- é aquela espécie que ganhou o elétron, o H+ é o cátion, é aquela espécie que recebeu o elétron, tá? Então, eletronegatividade é a tendência que o átomo tem de atrair elétrons compartilhados. Agora, pessoal, como cresce a eletronegatividade na tabela periódica? Você está vendo aqui, ó, a eletronegatividade ela cresce para cima e para a direita. Agora, qual que é o átomo, então, menos eletronegativo? O menos eletronegativo é o frâncio. Os gases nobres não entram na nossa análise, tá? Porque, eu vou até tirar eles aqui, ó. Eles não entram na nossa análise, porque eles não, pensando que na maioria dos casos eles não fazem ligações, o conceito não se aplica, porque lembra que o conceito é atração exercida sobre os elétrons de uma ligação. Se os gases nobres não tendem a se ligar com ninguém, então o conceito não cabe, né? Agora, muita atenção, o flúor é o átomo mais eletronegativo da tabela periódica, porque tirando os gases nobres, ele é o que está mais acima e mais à direita, correto? E existe uma sequência de crescimento da eletronegatividade que é muito interessante se a gente puder memorizar, tá? Então, a sequência é essa que está aqui embaixo, ó. Flúor é maior que oxigênio. Então, olha, tem uma frasezinha para a gente memorizar essa sequência, tá? Fui ontem no clube, briguei e saí correndo para o hospital. Olha lá. Fui ontem no clube, briguei e saí correndo para o hospital. Claro que você não deve brigar com as pessoas, né? Mas essa frasezinha vai nos ajudar. Bom, o flúor é o mais eletronegativo, tá? Então olha a seta aqui, a ordem de eletronegatividade, ele é o maior. Veja pelos sinais. Segundo lugar é o oxigênio, terceiro lugar é o nitrogênio. Então, repare que aqui, olha só, está escrito de verde. Os três elementos mais eletronegativos da tabela periódica são os chamados FON, ok? Os três mais eletronegativos da tabela periódica são os FON, flúor, oxigênio e nitrogênio. Isso é muito importante que você memorize, porque nós vamos usar muito isso na química, tá bom? Então, guarda isso daí que é muito importante. Pessoal, o que é eletropositividade? É exatamente o contrário da eletronegatividade, né? Então, a eletropositividade mede a tendência, olha lá, vou mudar de cor aqui. A eletropositividade mede a tendência do elemento em perder elétrons, tá? E isso é justamente a característica que os metais têm, tá? A característica de perder elétrons, doar elétrons. Então, eletropositividade também pode ser chamada de caráter metálico. Por que caráter metálico? É o quanto o elemento tem características de metal, certo? Então, a eletropositividade ou caráter metálico mede a tendência do elemento em perder elétrons. E a gente também pode dizer que isso pode ser chamado também de reatividade dos metais, certo?
E como cresce essa eletropositividade ou esse caráter metálico? Cresce para a esquerda e para baixo na tabela periódica. Então o frâncio é aquele de maior caráter metálico, de maior reatividade entre os metais. O que significa um metal muito reativo? Significa um metal que tem muita facilidade ou muita tendência de doar elétrons, que é o que os metais sempre querem fazer. Tá bom? Então, o frâncio é o mais reativo dos metais, é o mais eletropositivo ou o que tem maior caráter metálico. E o flúor é o elemento de menor, aliás, o flúor, ele é um ametal, nem metal ele é, né? Então, claro que ele teria um baixo caráter metálico, uma baixa reatividade metálica, tá bom? E isso tem a ver com o tamanho do átomo, pessoal. Não coincidentemente, né, o flúor é o que tem maior raio, tá? E o que isso tem a ver, o flúor ter o maior raio? O flúor, ele tem o maior tamanho, ele tem o maior raio. E daí que o elétron que é perdido ou doado sempre será o elétron da camada de valência. Então imagina que está o núcleo e aqui no caso um átomo com suas camadas, tá? Olha só, quanto mais camadas o átomo tem, mais longe do núcleo está o elétron mais externo. E menos atraído esse elétron estará pelo núcleo. Então, quanto mais camadas, né, quanto maior o raio, maior a tendência de um elétron ser perdido, porque o elétron que é perdido ou doado sempre é o elétron da camada mais externa. E ele estando mais longe do núcleo, vai ser mais fácil ser retirado. Ok? Então tem tudo a ver com o raio. Beleza? Então, olha só. Temos aqui uma outra forma de pensar na propriedade, né, que a gente acabou de falar, é a reatividade química. O que é a reatividade química? Capacidade de combinação do elemento. Tá? Então, olha aqui, para os metais, pessoal, acabamos de falar, reatividade dos metais. Quanto maior a eletropositividade, maior a reatividade dos metais. Tá? Então, o frâncio, que tem maior eletropositividade, ele é o metal mais reativo. Tá? Então, nessa região aqui da tabela periódica, a gente tem os metais mais reativos. Agora, e sobre os ametais? Olha, quanto mais eletronegatividade, quanto maior a eletronegatividade, maior a reatividade dos ametais. Então, o flúor é o mais reativo dos ametais. Então, aqui eu tenho maior reatividade dos ametais. E nesta região que ficou feiosa aqui, eu vou até apagar. Ó, essa região aqui, mais ou menos, da tabela. Nossa, ficou até fora da tabela a região. Pelo amor de Deus. Ó, essa região aqui é a região de maior reatividade dos metais, ok? Tem uma observação aqui, ó. Os metais nobres são menos eletropositivos que o hidrogênio. Então, o que a gente está dizendo é o seguinte, que alguns metais são pouquíssimos eletropositivos e esses metais são chamados de metais nobres. Eles reagem muito mal e por isso são mais caros, tá? Cobre, prata, ouro, platina e mercúrio. Esses metais são pouquíssimo reativos, tá? São ditos metais nobres. Em função disso, tem utilidades muito interessantes. Por exemplo,
ouro, prata são utilizados para fazer joias, né? Porque, por exemplo, o ouro principalmente, ele não vai oxidar facilmente, ele não vai reagir com o oxigênio do ar, ele vai ficar brilhando por mais tempo, né? Então, por isso ele tem um valor maior. A platina, por exemplo, né, não vai oxidar, é utilizada aí em cirurgias, né, para implantes em organismos vivos, né, em seres humanos. Então, pessoal, esses metais mais nobres, eles são pouquíssimo eletropositivos, inclusive são menos eletropositivos que o hidrogênio. O que quer dizer isso? Que o hidrogênio tem maior reatividade, né, no sentido de doação de elétrons, até o hidrogênio, do que esses metais nobres. Okay? Algumas propriedades periódicas, né, especiais, um pouquinho diferentes, né, para a gente analisar, são pouco cobradas por aí, mas vale a pena conferir. A densidade você já sabe que é a relação entre massa e volume. A densidade, ela cresce na tabela periódica de cima para baixo, você está vendo aí, né? De cima para baixo na tabela periódica, mas ela cresce para o centro da tabela. Olha, quanto mais para o centro da tabela, maior a densidade do seu elemento, sendo que o ósmio é o elemento de maior densidade. Volume atômico também é uma propriedade a ser considerada, é o volume ocupado por um átomo do elemento no estado sólido. Tá? E como que cresce, né, o volume atômico? Olha, ele cresce de cima para baixo e do centro para a extremidade. Então, os elementos de maior volume, eles estão mais à direita ou mais à esquerda na tabela, nunca no centro. Tá? É o contrário, né? Quem tem maior volume geralmente vai ter menor densidade. Então, nas famílias, o volume atômico não obedece à variação da densidade, e sim à massa atômica. Beleza? Então, volume mais para fora da tabela e mais para baixo. Ponto de fusão e ebulição. Pessoal, ponto de fusão e ebulição dos elementos cresce de cima para baixo e para o centro da tabela. Tá? De cima para baixo e para o centro da tabela. Só que tem uma exceção. Elementos da família 1A e da família 2A, ao invés de ser de cima para baixo, como todos os outros, eles crescem de baixo para cima. Elementos da família 1A e da família 2A são exceções a essa regra. Crescem de baixo para cima. Ok? Então, olha aqui, ó, o elemento de maior ponto de fusão é o carbono. O ponto de fusão é o carbono, acho que 3.550 graus Celsius por aí. Não obedece à regra de posicionamento na tabela. Veja, o maior ponto de fusão é do carbono, que está lá em cima e mais para a direita na tabela. Tá? Ele não segue muito bem essa regra. O elemento de maior ponto de ebulição é o tungstênio. Acho que 3.400 graus Celsius, mais ou menos. Os metais alcalinos e alcalino terroso contrariam a regra, o ponto de fusão e ebulição crescem de baixo para cima, que eu já falei para vocês. Então, algumas observações sobre essa regra, de repente essas observações são mais importantes do que a sequência propriamente dita. E aqui nós temos um resumo geral, tá bom? Olha só, crescem de cima para baixo e da direita para a esquerda. Quais propriedades? Raio atômico, eletropositividade e reatividade dos metais. Crescem para cima e para a direita na tabela. Quais propriedades periódicas? Energia de ionização, eletronegatividade e reatividade dos ametais. Densidade está aqui, volume atômico está aqui e ponto de fusão e ebulição está aqui. Vou colocar mais uma setinha para a família 1 aqui. Beleza? Pessoal,
essa foi nossa segunda parte de propriedades periódicas. Espero que tenha sido bem proveitoso. Estamos juntos e até a próxima.